Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje a gente vai falar com o Dr. Renato Nonato, da empresa Biocircular Soluções Ambientais, e vamos falar de um tema muito legal, que eu gosto muito, que é tratamento de efluentes. Então, Dr. Renato, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua agenda, obrigado a Biocircular por participar dessa conversa, né? E para começar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber o que é tratamento de efluentes e a importância do tratamento de efluentes. Bom, o tratamento de efluentes, na verdade, ele é um termo amplo, vamos dizer assim, para especificar, né, para resumir todas as técnicas que nós temos para pegar um efluente industrial, um efluente líquido, gasoso, enfim, seja ele qual for, e transformar ele de alguma forma e que o nosso produto final, né, nosso resultado final, ele possa ou ser descartado novamente no meio ambiente, ou ser reaproveitado de alguma outra forma. Em relação à importância disso, bom, ela é imensa, né? Nós podemos aí quantificar primeiro evitar a contaminação de corpos hídricos, então dependendo do tipo de efluente, ele pode vir com uma carga muito alta de nutrientes, uma carga alta de micro-organismos, materiais tóxicos. Se eles forem descartados de qualquer forma no meio ambiente, você tem aí problemas de contaminação, seja pela matéria orgânica, por todos esses componentes tóxicos. Isso pode gerar, né, obviamente, problemas na vida marítima, e também problemas posteriormente para animais que venham consumir aquela água, ou mesmo para seres humanos que venham consumir essa água. Nós também temos aí a redução, né, de disseminação de doenças, então nós temos doenças que o meio natural de disseminação delas é a água, cólera, hepatite, doenças gástricas, enfim, e também, né, evitando aí a exposição crônica a algumas substâncias que sejam aí perigosas. E a gente também pode falar, né, em termos de importância, a questão de sustentabilidade econômica. Então, quando nós fazemos aí o reuso dessa água, a gente diminui a necessidade de captação de recursos. Então, para regiões que já têm uma escassez natural de água, você tem um ganho aí em estar reutilizando essa água, não precisar fazer essa nova captação, e também aí recuperando recursos, seja biogás, seja nutrientes, enfim, tudo nessa linha. Dr. Renato, a gente começou direto ao ponto, mas eu queria retroceder e perguntar o seguinte: o que é efluente, né? O efluente, tem várias origens ou ela é uma só? Como que a gente define efluente? Bom, existem várias definições possíveis, né? Então, a depender da bibliografia que você procura, dependendo do meio que você está, a definição vai fugir um pouquinho. Mas, em maneira geral, eles vão ser resíduos, podem ser resíduos líquidos, podem ser resíduos gasosos, que vão ser resultado de alguma atividade humana. E aí a gente pode incluir atividades, podem ser domésticas, podem ser atividades industriais, sei lá, atividades agrícolas, por exemplo, e esses resíduos, né, líquidos ou gasosos, eles vão ter alguma substância que vai estar alterada ou algum poluente dentro dele. E aí também podemos falar de poluente químico, pode ser algum metal pesado, por exemplo, algum excesso de matéria orgânica. E uma vez, né, que esse resíduo líquido ou gasoso com essas características ele é descartado no meio ambiente, ele pode levar à contaminação. Então, seja a contaminação da água, seja a contaminação do solo, enfim, do meio que ele foi descartado. E esse descarte vai gerar problemas, então, problemas de saúde, problemas ambientais, e por conta disso, esses efluentes, eles precisam passar por algum tratamento aí, prévio antes desse descarte, justamente para evitar, né, que todos esses problemas sejam gerados. Então, assim, em linhas gerais, seria isso. Percebi. Então, a gente pode separar de duas formas. É, efluente doméstico e efluente industrial. Mas vamos falar especificamente de efluente industrial. Quando a gente pensa sobre esse tipo de efluente, quais são os processos que a gente deve pensar? Quando a gente for pensar na elaboração de um sistema de tratamento de efluentes, o que nós devemos pensar primeiramente?
Bom, primeiramente, nós temos sempre que pensar em caracterizar esse efluente, porque diferentes efluentes vão exigir diferentes tipos de tratamentos. Então, uma vez que esse efluente, né, pensando, né, que ele é saindo de uma indústria, ele vai sair da indústria com uma determinada característica, então ele vai ter uma determinada carga orgânica dentro dele, por conta do processo, ele pode ter algum metal pesado dentro dele, ou algum excesso de fósforo, de fosfato, enfim, de qualquer elemento químico dentro dele, e a partir destas características é que nós vamos então pensar no tratamento. A gente também pode pensar em termos de sólidos suspensos ou algum material sólido ali no meio que também precisa ser removido. Então, entender essas características é sempre o primeiro passo antes da gente efetivamente pensar no tratamento desse efluente. Perfeito. Mas vamos pensar no processo como um todo. Eu acho, imaginando aqui, né? Você tem o know-how e o conhecimento, a gente não consegue descrever qual seria um processo básico para o tratamento de efluentes. Eu entendo que o sistema de tratamento de efluentes são processos, né, que eles são independentes e são incorporados em decorrência da característica do seu efluente. Mas para você pensar no projeto, você deve pensar em etapas, né? Essas etapas você consegue nos dizer? Claro, então vamos lá, novamente, né? Dependendo da bibliografia que você trabalha, dependendo do meio que você está inserido, podem ter algumas variações. Mas, a grosso modo, chegou o efluente. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Né? A gente diz que é chamado de pré-tratamento. Então, basicamente, a ideia desse pré-tratamento, a grosso modo, seria para a gente proteger, né, as próximas unidades aí, para remoção de sólidos mais grosseiros ou algum material que possa causar algum entupimento. E aí, só exemplificando, né, a gente pode falar de gradeamento, peneiramento, que é aquela parte, né, para remoção de sólidos grandes. Nós podemos pensar em caixa de areia para remoção de algumas partículas inorgânicas mais pesadas, a gente pode ter separador de óleo e graxa, a gente pode ter tanques de equalização, onde a ideia principal seria normalizar ali o pH, a vazão, então fazer uma homogeneização geral desse efluente. Esse seria, vamos pensar assim, um pré-tratamento. Depois nós vamos para um tratamento que é chamado de tratamento primário, onde a ideia principal seria remover aí sólidos suspensos, remover parte dessa matéria orgânica, em geral usando processos, né, que nós chamamos de físicos ou de físico-químicos. Então, exemplificando alguns, né, nós podemos falar de decantação, processos de sedimentação, nós podemos ter alguns processos de flotação aí que usam ar, nós podemos ter os processos de coagulação e floculação, que acho que são os mais habituais. E aí nosso objetivo principal aqui, remoção de alguns sólidos suspensos, redução parcial aí de DQO, de DBO. Depois nós temos o tratamento, né, que muitos chamam de tratamento secundário, onde o objetivo vai ser a remoção ali daquela matéria orgânica biodegradável, né, principalmente usando processos biológicos. E aí nós temos também várias opções. Então, processos de lodo ativados, reatores anaeróbicos, naqueles reatores do tipo WASP, nós podemos ter filtros biológicos, lagoas aeradas, lagoas facultativas. Independente do processo, a ideia é a remoção dessa DBO, dessa DQO em quantidades maiores. E existe um outro tratamento, que muitos chamam de tratamento terciário, outros falam que é polimento, enfim, que são alguns tratamentos aplicados para algo específicos. Então, eu quero remover algum nutriente específico, eu quero remover algum composto tóxico específico, eu quero melhorar a cor ou a turbidez ou uma determinada carga microbiana e eu vou fazer algum tratamento focado para essa remoção que eu quero. Então, pode ser uma filtração em areia, ou normalmente uma filtração em carvão ativado, uma filtração por membranas, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, algum processo oxidativo avançado, né? E aí, como exemplo, nós podemos citar processos de ozonização, de repente processos de fotocatálise, processos de fotólise. Lógico que não necessariamente todos os
todos os efluentes vão precisar de todas essas etapas. Então, nós podemos ter um efluente que o mais importante seria a carga biológica, por exemplo, que nós caracterizamos como tratamento secundário, ou que seria o processo primário. Às vezes, nós não precisamos ter todas essas etapas no mesmo efluente. Às vezes, alguma dessas etapas precisa ser repetida, porque, pela característica do efluente, isso se torna necessário. E também, né, o que nós podemos dizer é que, em muitos casos, né, é gerado um lodo por conta desse tratamento e a destinação desse lodo também acaba sendo um tratamento aí propriamente dito. Então, vamos fazer o adensamento desse lodo, de repente uma estabilização desse lodo, desidratar esse lodo para poder fazer o descarte apropriado. Então, a grosso modo, né, nós podemos dizer que tem essas 5 etapas, né? Nosso pré-tratamento para remoção de coisas mais grosseiras, o tratamento primário, onde nós vamos trabalhar principalmente com processos físicos ou físico-químicos, tratamento secundário, que seria os tratamentos biológicos, tratamento terciário, que aí temos uma gama muito grande, porque ele vai depender muito das características desse nosso efluente, e um quinto tratamento aí, que seria justamente a destinação desse lodo, para ele não acumular ali no nosso processo. Foi uma explicação de processo bem interessante. Eu fiquei imaginando, né? É interessante e complexo ao mesmo tempo. Mas eu fiquei pensando o seguinte: como que a gente monitora se os processos implementados estão surtindo efeito, né? Se aquele efluente está sendo tratado, como que faz o monitoramento desse tratamento? Bom, existem várias formas, né, de nós fazermos esse monitoramento. Novamente, vários efluentes vão depender, né, de diferentes formas, né, diferentes monitoramentos. Então, nós podemos ter indicadores de desempenho do nosso processo. Então, esses indicadores, eles são uma forma bem direta aí da gente ver como que está sendo o nosso resultado operacional. Então, por exemplo, né, eu posso ver qual que está sendo a minha eficiência de remoção de sólidos suspensos, qual que é a eficiência do meu processo para remoção de graxas, como que está sendo a variabilidade desses meus parâmetros. Então, a DBO do meu efluente está sendo constante ao longo do tempo, está variando, como que vai estar sendo. Então, isso relaciona ao nosso processo. Eu posso ter indicadores também operacionais, né? Então, no caso, quanto consumo de energia eu estou tendo nesse meu tratamento, qual o consumo de produtos químicos que eu estou tendo, qual que é a geração de lodo que eu estou tendo. Também tenho indicadores, sei lá, por exemplo, indicadores de segurança. Então, o meu processo, qual que é o número de acidentes ou quais acidentes que eu estou tendo, está em conformidade com as NRs. Então, a gente pode dividir nesse monitoramento e colocar assim em 3 partes, né? Efetivamente do nosso processo, então as características desse efluente, ele está chegando. Ele chega com uma determinada DBO, uma determinada quantidade de sólidos suspensos, uma determinada quantidade de um componente X, Y e Z. Ao fim do processo, ao fim de cada etapas, como que está tendo essa medição. Então, no processo físico-químico, está tendo a remoção esperada? Não está. No processo biológico, está tendo a remoção esperada? Não está. Então, esse seria um ponto. Outros indicadores que também são importantes são os operacionais. Então, quanta energia eu estou gastando para fazer esse processo, quanto lodo eu estou gerando fazendo esse processo, quantos produtos químicos eu estou consumindo, né, de repente, por metro cúbico de efluente para fazer esse processo. E aí os indicadores de segurança, acidentes, quase acidentes, enfim, que eles também estão sendo importantes. Então, acho que a gente não pode pensar, no caso, só no efluente, a gente tem que pensar no sistema como um todo, porque ele acaba sendo um sistema integrado. Então, tão importante quanto tratar o nosso efluente é tratar nosso efluente com as dosagens apropriadas, né, para a gente não acabar tendo aí o outro passivo ambiental, que é a quantidade de energia, a quantidade de produtos químicos que a gente usa para tratamento desse efluente, também com segurança aí para controle aí dos nossos operadores, para segurança dos nossos operadores. Doutor Renato, agora eu fiquei imaginando, não, realmente não é tão fácil é, pensar ou elaborar um sistema de tratamento de efluentes. Mas em relação à operação, né, as pessoas quem opera, elas precisam ser treinadas? Sim, sem dúvida, assim, o treinamento da equipe o treinamento dos operadores, eles acabam sendo essenciais justamente para
vamos dizer assim, para o bom andamento aí do nosso processo de tratamento. Não existe, vamos dizer assim, falando em termos de Brasil, né, uma lei federal que especifica esses tratamentos. Então, o operador tem que fazer X, Y e Z. Tudo vai depender muito das características da estação de tratamento e a partir dessas características aí sim vai surgindo, né, as necessidades aí, as exigências para esses operadores. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma estação de tratamento com um vaso pressurizado, então seria interessante eu ter, né, um técnico ali que trabalha sabendo desse vaso pressurizado, fazendo lá as NRs, né, NR13, se eu não me engano, que cuida justamente de vaso pressurizado. Então, eu posso ter espaços confinados, então temos uma NR específica para espaço confinado, eu posso ter trabalho em altura, tem uma NR específica sobre trabalho em altura. Nós temos algumas legislações e regulamentações que elas não nomeiam diretamente, né, qual que a capacidade, qual que é a capacitação que o nosso operador tem que ter, mas ela diz, né, que esse operador tem que ser capacitado, ele tem que ter a competência técnica para isso. Então, vai responder por algum ponto, de repente ele precisa ter um CRQ, precisa ter um CREA, alguma especificação nesse sentido. E, lógico, né, conhecer as normas de maneira geral. Então, nós temos a BNTs, nós temos NR, NBRs, nós temos as resoluções CONAMA, as políticas nacionais de meio ambiente. É sempre interessante que o operador ele tenha, né, esse conhecimento, justamente para que, com base nesse conhecimento, ele consiga ver os indicadores que estão aparecendo ali para ele e saber se eles estão dentro das especificações, se não estão, como que a coisa está funcionando. Com a sua explicação, eu fiquei pensando aqui, muitas empresas têm essas estações de tratamento de efluentes dentro da própria indústria, né? Quando uma empresa não utiliza operadores treinados, quais as consequências que elas podem ter? Bom, as consequências elas vão variar bastante, mas principalmente, né, operação inadequada da nossa estação de tratamento. Essa operação inadequada ela pode ser traduzida em uma série de coisas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma dosagem de repente incorreta de algum produto químico, então seja algum coagulante, seja algum polímero, isso vai afetar no nosso processo final. Eu posso ter nossos sistemas, né, sistemas de mistura, sistema de recirculação, sistema de aeração, etc., que também podem ter uma operação inadequada. Eu posso ter uma execução incorreta em alguma manobra para uma bomba, para uma válvula, para um soprador, e aí eu vou ter uma vazão maior, uma vazão menor, enfim, uma dosagem incorreta. Tudo isso está ligado à falta de treinamento. Outras coisas importantes, não realizar manutenção preventiva básica. Então, a nossa estação de tratamento ela funciona muito bem sob determinadas condições. Se eu tiver algum problema com algum equipamento ou com algum dosador, eu vou ter problema no meu processo final. Então, saber realizar essa manutenção preventiva também é importante. Identificar alguns problemas, né, antes deles serem críticos. Eu posso ter erros operacionais, por exemplo, que vão me levar a uma formação excessiva de lodo, isso vai me gerar um custo, vai me gerar um outro passivo ambiental. Eu posso ter aumento de consumo aí de produto químico, então uma dosagem muito maior de um determinado produto químico que vai sobrecarregar um determinado sistema da minha estação de tratamento e isso vai acabar sobrecarregando outros, então acaba virando um efeito em cascata aí. Principais problemas que a gente tem é que aí, quando nós vamos avaliar os parâmetros de DBO, DQO, sólidos suspensos, enfim, eles provavelmente vão estar fora da especificação, justamente por essa operação inadequada, ou pior, né, às vezes eles estão dentro da especificação, mas utilizando muito mais recursos do que o necessário. Também posso citar aqui, né, falhas de monitoramento ou, de repente, falha de controle. O que seria? Seria a errada interpretação de análises. Então, às vezes, vem uma determinada análise de pH, de oxigênio dissolvido, enfim, sólidos suspensos, e o operador ele não é capaz de, a partir dessa análise, entender se o processo dele está bem ou se o processo dele não está bem.
por exemplo, né? Nós podemos ter, de repente, uma elevação do pH, mas essa elevação do pH, às vezes, ainda não fica fora da especificação, mas se o operador não tem esse conhecimento, ele vai querer trazer esse pH para a especificação, e aí ele vai fazer uma dosagem maior, e aí fazendo essa dosagem maior, a gente acaba podendo ter uma redução muito grande do pH, e aí você acaba tendo um problema de oscilação no seu processo. E, por fim, aí acho que o principal, né, pensando em termos de legislação, seria não atender às legislações ambientais. Então, sem a capacidade, sem o treinamento adequado, possivelmente você pode ter o lançamento do efluente fora dos padrões legais, que vai gerar multa, vai gerar autuação, embargo, enfim. Acho que a princípio seria isso. E também, claro, né, perda de melhorias, né? Um operador bem treinado, ele vai conseguir identificar, de repente, no processo, algum ponto que poderia ser melhorado, de repente, uma dosagem, um produto que poderia ser diferente, uma dosagem que poderia ser feita numa quantidade diferente, que geraria o mesmo resultado ou até um resultado melhor, mas se ele não for capacitado, ele não vai conseguir fazer isso. Eu escutei a sua explicação e vou tentar fazer uma correlação e você me ajuda para ver se está certo ou não. Então, uma operação inadequada ou falta de manutenção implica em custos adicionais à empresa, né? Isso é correto afirmar? O que você pode dizer sobre isso? Sim, sem dúvida. No fim das contas, né, no fim do dia, tudo se traduz em dinheiro, né? Então, tratamos o efluente por causa de uma demanda, muitas vezes ambiental, mas nós temos que fazer isso de uma forma que seja economicamente viável para a empresa, né? A grosso modo, né, uma empresa não consegue existir, vamos dizer assim, se ela tem a operação principal, mas ela gasta todos os recursos para tratar os resíduos dessa operação principal. Então, esses resíduos eles precisam ser tratados com uma quantidade de recursos que seja suficiente ainda para a empresa continuar funcionando. Por conta disso, né, você precisa ter operadores capacitados, você precisa ter um sistema de tratamento de efluentes que seja eficiente. Caso alguma dessas coisas não esteja acontecendo, ou o seu tratamento não é eficiente por conta dos equipamentos, ou seu tratamento não é eficiente por conta dos seus operadores que não são capazes de operar aquele sistema, você vai precisar gastar mais recursos para que isso possa acontecer, para que esse efluente consiga ser tratado. Esse gastar mais recursos, seja por conta de algum coagulante, inoculante, enfim, algum componente químico que vai ter que ser adicionado, seja porque você vai precisar, de repente, de um tanque novo, porque os tanques que você tem não conseguem tratar esse efluente por falta de capacitação, ou, de repente, alguma consultoria que você precisa fazer de última hora porque está dando algum problema ali, algum problema que está se tornando crítico. Tudo isso é excesso de custo, que se não for tratado vai gerar multa, vai gerar autuação, vai gerar uma série de problemas aí. Olha, e tive passou uma outra coisa na minha cabeça aqui, que você consegue me ajudar. Sobre a operação com pessoas inadequadas, ela diminui a longevidade dos equipamentos, né? Isso é correto, não é correto? Porque eu fico pensando, né? Se você tem operadores que não estão aptos a operar, ele pode prejudicar o equipamento e isso, né, gera custos, mas também diminui a vida útil do equipamento. Eu penso que seja assim, né? Você pode nos ajudar com essa dúvida? Não, sem dúvida. Hoje em dia, os equipamentos eles têm um tempo de vida útil. O tempo de vida útil desses equipamentos, eles exigem principalmente manutenção desses equipamentos, a capacidade do operador, né, utilizar eles de maneira adequada, por exemplo, não excedendo uma quantidade de vazão que esse equipamento comporta ou que esse equipamento pode trabalhar. Então, pensando em bombas, né? Então, você tem uma vazão ótima de trabalho ali. Se você trabalhar muito acima, muito abaixo dessa vazão, você pode ter problemas, por exemplo, problemas de cavitação na nossa bomba. Você tem tanques de equalização. Esses tanques de equalização, eles podem ter aeradores, por exemplo, dentro deles. Então, se você não tratar esses aeradores da maneira correta, eles vão ou aerar muito mais ou aerar muito menos, isso vai dar um problema no seu efluente. Enfim, cada equipamento tem o seu cuidado específico.
Por isso, justamente, o treinamento, né, dos operadores, eles são importantes para os operadores conseguirem usar esse equipamento da maneira certa e, em momentos específicos, eles já identificavam, acho que esse equipamento, de repente, ele não está funcionando da maneira adequada, vamos fazer uma manutenção preventiva aqui nele, para evitar que ele venha, né, a parar de funcionar de repente. Porque quando nós conseguimos identificar, de repente, num equipamento, ao fazermos, né, a manutenção preventiva nesse equipamento, nós podemos encontrar, de repente, algum problema ainda pequeno que ele pode ser tratado e pode prolongar a vida útil desse equipamento. Se isso não é feito, né, esse equipamento ele vai ter um colapso, normalmente, né, algum colapso em algum momento muito crítico, isso vai gerar um problema no seu processo como um todo. E muitas vezes você nem consegue fazer o seu processo de tratamento de efluente se algum equipamento específico ali está com um problema. Hoje em dia nós temos, né, sistemas que eles são dimensionados justamente para aquela quantidade de efluente. Então você não pode ter uma alteração muito grande da vazão ou nem a retirada específica de algum equipamento daquele meio, sob o risco de você não atingir as especificações necessárias ali no final. O que também pode acontecer é você ter, em vez de um único equipamento para fazer um processo, mas às vezes dois. Então, pensando numa filtração, né, você pode ter dois filtros, um opera enquanto o outro é limpo, por exemplo, você faz a manutenção e aí você tem a troca desses filtros, né? Ou isso pode acontecer com tanques também, você pode ter ali dois tanques, um opera o seu efluente, enquanto o outro passa pela manutenção preventiva, e aí isso vai sendo trocado aí para você sempre garantir que você tenha pelo menos um equipamento ali funcionando no seu processo para garantir a qualidade final do seu efluente. Agora me diz uma coisa: as empresas pensam em estações de tratamento de efluentes como um custo, né? Como que a gente pode mudar essa mentalidade e mostrar para a empresa, a indústria, que ela pode ter um ganho financeiro instalando uma estação de tratamento de efluentes? Bom, acho que esse é um ponto que ele, pelo menos, vem começando, né, a ser mudado. A gente pode dividir isso em duas partes, né? Acho que a primeira parte seria por conta das exigências legais. Então, acho que durante muito tempo, né, o que as empresas acabavam tratando efluente simplesmente porque se elas não tratassem o efluente, elas seriam multadas, e se elas fossem multadas, né, teriam um problema de lucro, ou mesmo, né, a licença que elas têm para uma determinada operação seria suspensa, e aí elas não poderiam operar. Então, por muito tempo, o tratamento de efluentes foi visto basicamente dessa forma. Então, eu preciso tratar esse meu efluente, senão eu não vou conseguir operar. Hoje em dia, né, acho que isso vem mudando porque nós temos cada vez técnicas mais novas que elas vêm conseguindo transformar esse efluente, agregar valor a esse efluente e, em muitos casos, tornar esse efluente num produto que ele pode ser vendável. Então, você tem efluentes, por exemplo, que dependendo do tratamento que você faz nele, como ele tem um excesso de nutrientes, ele pode se tornar um adubo, de repente, para uma determinada plantação ali, para uma determinada região. Então, você agrega um valor, você consegue comercializar esse efluente dessa forma. Você tem outros processos hoje, onde você tem, por exemplo, a produção de biogás. Então, esse biogás pode ser utilizado depois para a geração de energia. E aí a empresa tem um ganho energético com isso. Você tem processos com a pirólise, por exemplo, que conseguem fazer a geração de biogás, de bioóleo, de biochar, o biocarvão, e tudo isso agrega valor para esse efluente, e agregando valor, a empresa consegue comercializar ele também. Então, acho, né, que o principal ponto que as empresas elas estão começando a olhar agora, e eu acho que vai ser uma tendência aí nos próximos anos, é que elas veem, para elas verem o efluente delas como uma fonte de receita também. Então, elas vão enxergar aquele efluente não como um gasto que elas têm, que precisa ser tratado para eu não tomar uma multa. Não, se eu pegar esse efluente e tratar ele da maneira correta, eu posso agregar valor nesse efluente e vender esse efluente de repente, seja como adubo, como biogás, como algum produto comercializável nessa forma, tendo uma receita extra gerada por esse efluente. Doutor Renato, a conversa está muito boa, a gente está chegando ao final, mas antes de terminar, eu gostaria de conhecer um pouco sobre a Biocircular, né, soluções ambientais, se você falasse um pouco sobre a vossa empresa.
A biocircular ela atua principalmente nesse último ponto que eu comentei. Então, nosso objetivo principal é um cliente, né, de repente tem alguma questão com determinado efluente, então ele precisa tratar esse efluente de alguma forma. Nós oferecemos um serviço, um estudo de viabilidade em muitas situações para esse efluente, então qual que é a melhor forma desse efluente ser tratado, e nós também, né, sempre tentamos encontrar para esse efluente, de repente, novas fontes de receita. Então, não é porque, né, um efluente tem um excesso de sulfato, tem um excesso de algum componente que a empresa unicamente precisa tratar esse componente e fim. Nós podemos pegar esse efluente, tratar ele num primeiro momento, né, para atender todas as normas legais, mas posteriormente nós podemos, de repente, adicionar outras etapas ali dentro e transformar esse efluente numa fonte de receita. Uma vez que eu transformo esse efluente numa fonte de receita, é uma nova fonte de receita para a nossa empresa. Então, o objetivo principal da biocircular, então, é fazer esses estudos de viabilidade, inicialmente, para que as empresas atendam as normas que elas precisam atender e, posteriormente, trabalhar com esse efluente, né, com esse resíduo, para que ele consiga gerar receita para a própria empresa. Doutor Renato, chegamos ao fim. Eu quero agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade para conosco. Desejo muito sucesso à Biocircular e espero poder contar com você para novas conversas no futuro. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, né? Espero aí que esse bate-papo tenha ajudado aí o pessoal a compreender um pouco melhor, né, as nuances do tratamento de efluentes. Acaba sendo um assunto imenso, né? Você tem semestres em faculdade que são dedicados a isso, mas espero aí que nessa meia hora a gente tenha conseguido aí trabalhar com os principais pontos, né, os principais cuidados, né, que você precisa ter para uma estação de tratamento. Foi ótimo e até mais. Obrigado, até mais.